Olá, chegando meu povo para nossa live de leitura, nosso encontro de leitura brasileira. Vamos chegando devagarzinho para mais uma semana de discussão. E aí, Jussi, como tá? Desse povo hoje. O povo hoje tá com preguiça? Bom, eu vou dar continuidade à nossa leitura aqui de Quincas Borba. Então, nós estamos no segundo encontro de Machado de Assis, segundo mês de leitura brasileira com Quincas Borba. E hoje eu vou usar a literatura para falar sobre comportamento feminino. Então, eu vou aproveitar a nossa meta de leitura dessa semana, a leitura que a gente fez de alguns capítulos de Quincas Borba, para a gente poder pensar um pouco a respeito de comportamento. Então, a gente veio na semana passada de uma leitura em que Rubião se confessa em amor por Sofia. Só que a gente sabe que Sofia é uma mulher casada. Oi, Jussi. Boa tarde, querida. Tô bem, e você? Então a gente sabe que Sofia é uma mulher casada, uma mulher comprometida com um amigo de Rubião. Então a gente começa já a ver aqui uma decadência de moralidade, uma decadência de lealdade, de fidelidade entre esses homens, né? Porque se o cara se sente na liberdade de se declarar amorosamente para a mulher de alguém que ele chama de amigo, a gente já vê aqui um grande problema. Mas eu não quero discutir os problemas desse homem hoje, porque esse homem é um homem caído, como todos nós sabemos. Ele é um homem que peca na imoralidade sexual, como a maioria de nós em algum momento, certo? Eu quero falar um pouco do comportamento dessa mulher, porque a gente vai ver na nossa meta da leitura da semana que Rubião não é o único homem que se sente na liberdade de se confessar para Sofia. Rubião não é o único homem que se sente na liberdade, no conforto de se confessar para essa mulher que é casada. E aí eu fiquei pensando a respeito do comportamento dessa mulher. Oi, Bi! Tudo bem, querida? Seja bem-vinda. Então eu fiquei pensando no comportamento dessa mulher que deu abertura, que deu margem, que propiciou oportunidade para que esse homem se sentisse na liberdade de confessar a sua paixão para uma mulher casada. Eu tô olhando aqui pro computador, porque as pessoas estão me dizendo que não estão recebendo notificação de que eu tô ao vivo. Que coisa, hein? Mas enfim, vamos lá. Quem vier, veio, né? Senão depois assiste gravado. Então eu fiquei pensando sobre isso, assim. Que tipo de comportamento nós temos tido para que o outro acredite que pode agir conosco da forma que bem quiser? Que tipo de manifestação comportamental nós temos feito? Que tipo de atitude nós temos tido para que o outro se sinta à vontade para nos tratar da forma que ele bem entende? E isso em todo tipo de relacionamento. A gente pode falar de relacionamento amoroso, a gente pode falar de relacionamento familiar, a gente pode falar de relacionamento profissional, a gente pode pensar em todas essas áreas a partir do nosso próprio comportamento. Porque se tem uma coisa que eu sempre peço a vocês para ter em mente, é que vocês só são responsáveis por aquilo que vocês mesmos fazem. Então ficar remoendo aí no seu coraçãozinho porque fulano fez isso, porque fulano fez aquilo, porque a culpa é de quem me traiu, a culpa é de quem me enganou. Tudo bem, essa pessoa vai responder pelo que ela fez.
Mas você também é responsável por aquilo que fazem com você. Você também é responsável pela liberdade que você dá às pessoas na sua vida. Você é responsável por confiar mais nas pessoas do que confiar no seu Deus. Você é responsável por abrir sua boca antes do tempo, por falar mais do que o tamanho da sua língua. Você é responsável por entregar o seu coração para quem não deve. Então, quando alguém faz alguma coisa contra nós, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que isso faz parte da natureza caída. Se o outro não nasceu de novo, se ele não é novo nascido, né? Se ele não morreu com Cristo na cruz, né? Se o seu velho homem não morreu, se o seu Adão ainda não está morto e o Cristo ainda não viveu dentro dessa pessoa, a única coisa que ela vai poder manifestar para você é maldade humana. Até o amor que ela te dá vai ser errado. Porque até quem ama com amor humano tá amando mal. Quem ama com seu próprio coração tá amando mal. Se eu não te amo a partir do amor que recebo de Cristo, se eu não te amo a partir dos princípios, valores e recomendações que a Bíblia me dá para um amor ágape, eu vou continuar te amando com amor filéu, que é um amor humano, com amor eros, que é um amor humano. Eu nunca vou conseguir te amar com o amor de Cristo. E isso estraga qualquer relação. E se você não está preparado para isso, você não está preparado para mais nada. Se você não está disposto a entender que a forma como você se posiciona diante das circunstâncias e das pessoas é que vai direcionar as consequências da sua vida e dos seus relacionamentos, você vai falhar todas as vezes. E vai continuar se frustrando porque você deposita no outro aquilo que só é responsabilidade sua. Então, para a gente não perder o fio, estamos falando de Quincas Borba. Mas eu quero trazer à tona para você um pensamento cristão a respeito dessa leitura. Pensar Sofia como uma mulher completamente perdida e que, por estar perdida sem saber a sua identidade, acaba se relacionando com as pessoas por manipulação, por sedução, por falsa atração. Porque, veja, ela deu margem para que um homem se aproximasse dela e se declarasse. Não uma só vez, mas duas, porque Carlos Maria também vai chegar até ela e vai se declarar. Só que num a gente tem um sentimento sincero, no outro a gente tem um manipulador que, pelo que a gente percebe na meta dessa semana de leitura, a gente já percebe que ele é tipo um michê. Ele se deita com mulheres em troca de benefícios sociais, em troca de dinheiro, em troca de conforto, em troca de carros de luxo. Então, por essa mulher se comportar dessa forma, permitindo que as pessoas se aproximem dela com qualquer intenção, faz com que ela se meta em encrenca. E aí, veja, ela está se apaixonando por alguém que ela mesma deixou que se aproximasse. O relacionamento dela com o esposo. O marido vê nela um motivo de barganha para os seus negócios. Ele gosta que ela exiba o seu corpo para que os outros o invejem pela mulher que tem. Ele gosta que um outro se mantenha apaixonado por sua esposa para que ele possa obter desse outro benefícios financeiros. Perceba que o Palha, o marido de Sofia, ele se relaciona com o Rubião só por interesse financeiro. Ele pediu dinheiro emprestado, ele conseguiu fazer Rubião ser sócio dele num negócio. E isso em troca dele permitir que Rubião permaneça apaixonado pela esposa dele. Então perceba essa trama de relações ruins, caídas, pecaminosas. Então é nossa responsabilidade enquanto indivíduos nos posicionar diante das pessoas, colocando nelas o limite que nós exigimos. Colocando nelas a separação entre o nosso espaço individual e o espaço delas. Então veja, se eu não me posiciono de forma profissional no meu trabalho,
Que mensagem eu tô passando para as pessoas? A gente precisa sim se importar com o que os outros pensam de nós. A cultura está ensinando a gente a cantar hinos que dizem: eu não me importo com o que você pensa, eu não quero saber o que você acha. Mas isso não é bíblico. A Bíblia diz que nós devemos sim ser exemplos para os outros. A Bíblia diz que nós devemos sim ser modelos. A Bíblia diz que nós não devemos escandalizar o nosso irmão. A Bíblia diz que nós devemos cuidar e respeitar daqueles que são fracos na fé. Isso é nos preocupar com o que eles vão pensar de nós. Então, se eu não me posiciono de forma profissional no meu trabalho, que mensagem eu estou passando para quem trabalha comigo? Que tipo de profissional eu quero ser daqui 10 anos? Que eu já preciso começar a construir hoje. Porque não se engane, as pessoas compram a imagem que você vende. Por que homens se sentem no direito de subjugar e manipular mulheres? Porque a imagem que elas vendem para esses homens é de carência, é de extrema necessidade afetiva, é de depositar nele toda a salvação da sua vida. Isso os exime de culpa? Absolutamente não, mas nos coloca como protagonistas das nossas vidas, enxergando a responsabilidade que nós temos diante daquilo que o outro enxerga a nosso respeito. Eu sou responsável por aquilo que você enxerga a meu respeito. Principalmente porque entre eu e você existe uma distância física, existe uma distância emocional. Então eu preciso sim me preocupar com a forma com que me apresento aqui para você. Porque essa é a única referência de quem eu sou que você tem. E às vezes no seu trabalho a única referência que as pessoas vão ter de você é a forma como elas te enxergam superficialmente. E eu vou dizer uma coisa muito clara e objetiva para você: a forma como as pessoas te enxergam superficialmente é exatamente a forma talvez que o seu coração está. Porque o nosso coração governa a nossa carne, o nosso corpo. Quando a palavra de Deus diz que as obras da nossa carne são todas aquelas coisas horríveis de Gálatas 5, ela está dizendo que a nossa carne manifesta o que o nosso coração tem de idolatria. Se a minha família não tem por mim respeito e admiração, talvez o que falta é o meu posicionamento de forma mais respeitosa, de forma mais idônea diante dessas pessoas. Então, observemos que tipo de abertura, que tipo de liberdade nós estamos dando para as pessoas para que elas nos tratem da forma que elas querem. E isso não quer dizer que você tem que tratar mal as pessoas para que elas te respeitem, porque isso também não é bíblico. A Bíblia diz que nós não devemos responder um insensato como um insensato responderia, que nós devemos ter sabedoria e discernimento, que nós devemos mais ouvir do que falar. Não por outro motivo nós temos 2 ouvidos e 2 olhos e apenas uma boca. Porque a gente deve observar mais, ouvir mais antes de falar e de dar a nossa própria opinião. Então, se você não consegue se relacionar de forma saudável com as pessoas, preste muita atenção na mensagem que você está passando. Não existe tipo mais insuportável de gente para lidar do que o carente e o ingrato. Porque o carente vai depositar em você, vai depositar no outro, todas as suas expectativas de salvação. E aí vai sufocar a outra pessoa. É natural que o outro se sinta sufocado. E às vezes você é essa pessoa carente que está sufocando alguém. Por quê? Porque você ainda não acredita que ler a sua Bíblia e orar é suficiente para saciar as suas necessidades emocionais. Você ainda acredita que o seu marido precisa saciar as suas carências. O seu marido, ele não é o seu salvador. Os seus amigos não são seus salvadores. O seu futuro namorado não vai salvar você da solidão que você vive.
Porque o que você precisa para curar suas dores é uma verdadeira conexão emocional com Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma pessoa real, invisível, mas real, que fala com você, que se manifesta através da Bíblia na sua vida. E você talvez ainda não acredite nisso. Porque você não tem persistido na tarefa de ter comunhão com Ele todos os dias. Vocês estão aí comigo? Estão me acompanhando? Ou estou aqui falando sozinha? Então perceba que se você é uma pessoa doente, você só vai atrair pessoas doentes. Infelizmente, a gente atrai exatamente aquilo que a gente anseia. E você pode dizer com seus lábios que você anseia um relacionamento saudável, mas o seu comportamento comunicar uma pessoa extremamente dependente emocional, extremamente necessitada de uma atenção que ninguém vai poder te dar. Então, quando eu olho para essa mulher, para essa Sofia, eu fico pensando quantas de nós não somos Sofias, que abrimos a porta da nossa casa de forma absolutamente vulnerabilizadora. Porque você pode abrir a porta da sua casa de maneira intencional, vestindo as armaduras de Deus para se proteger daqueles que não nasceram de novo. E a igreja está cheia dessas pessoas que não nasceram de novo, que não sabem quem são, que estão lá querendo sugar outras. Eu não sei se eu comentei aqui, fui à igreja um dia desses, e olha que foi um dia terrível, eu não queria ir pra igreja, eu tava... Sabe quando você tá mal-humorado, com preguiça, eu não queria ir, eu tava sem paciência, eu tava irritada com meu esposo, eu tava... Mas eu falei, não, eu vou mesmo assim, porque se eu tô assim, é lá mesmo que eu tenho que ir. E eu cheguei lá, e uma moça muito inconveniente sentou do meu lado. Ficava me pegando, comentando, comentou até das minhas unhas. Às vezes você é essa pessoa. Uma pessoa inconveniente, que não sabe a hora de falar e a hora de calar. Que não sabe que a sua opinião não é importante pra ninguém, a menos que te perguntem. Sabe? Não queira mostrar para as pessoas que você é alguém que você não é. Porque a falsidade, ela salta aos olhos. Só não enxerga quem já tá com a mente bastante cauterizada pelo pecado. A internet em si é uma mentira, uma grandiosa mentira. As pessoas fingem ser o que não são aqui. Elas podem ser o que quiserem aqui. Então, compare a sua vida, compare o que você tem consumido, compare as pessoas com quem você tem se comparado com as escrituras. E aí eu te pergunto, você conhece as escrituras? Você conhece a regra de fé, a norma de prática, a instrução de vida que o seu paizinho te dá para que você não se engane nem engane ninguém? Porque você pode estar se enganando, achando que tá tudo bem e não tá. O que essa mulher quis contando pro esposo dela que o cara deu em cima dela? A primeira coisa que ela quis foi gerar ciúme. Quando ela não conseguiu gerar ciúme, o que ela fez? Se sentiu ofendida. Quando ela se sentiu ofendida, ela exigiu do outro uma resposta. E quando o outro mostrou para ela que também é um mau caráter como ela se sentiu a pior das mulheres. E é assim que a gente está agindo com tudo. A gente primeiro age sobre o outro, querendo manipulá-lo, manipular seus sentimentos, manipular suas escolhas,
manipular quem o outro é. E quando o outro não nos dá a resposta que a gente quer, o que é a maioria das vezes, a gente se sente ofendido. E o problema é que as mulheres hoje, quando se sentem ofendidas, elas não colocam seus rabinhos entre as pernas e reconhecem o mal que fizeram. Não. Elas acusam o outro pela resposta que deram de forma negativa à sua manipulação. Percebe o que eu quero dizer? Então, eu manipulo você para que você queira a mesma coisa que eu. Aí, quando você não quer a mesma coisa que eu me ofendo, porque como assim? Eu usei todas as minhas artimanhas para manipular você e você não caiu na minha. Quem é você para recusar a maravilha que eu sou? Aí eu me ofendo e exijo de você uma resposta. E aí eu vou dizer para você, não, mas eu tenho direitos. Eu sou uma mulher maravilhosa, empoderada, seja lá o que for. E aí, novamente, a resposta do outro não vai ser positiva. Porque quando eu respondo ofendida, eu respondo com agressividade, eu respondo com violência, eu respondo com grosseria. O amor já acabou antes da manipulação. Que bom, Angélica, que a live é boa pra você. A gente tá lendo Quincas Borba. Só que o livro é uma desculpa pra gente tirar assunto, eu acho. Porque a gente precisa trazer a literatura para nossa vida e a nossa vida para a literatura, porque é importante fazer essa coexistência dentro da nossa cosmovisão cristã. Que bom que vocês estão gostando das lives. Então, veja, o meu comportamento é que define as minhas relações. Se eu me respeito, se eu sei o meu lugar, se eu sei o valor que eu tenho para o meu Redentor, em primeiro lugar, eu não vou me relacionar com quem não enxerga isso. Em primeiro lugar, eu não vou me relacionar com quem não tem o mesmo alvo que eu, que é adorar Jesus Cristo. Então, eu não vou me enfiar num casamento violento. Eu não vou me enfiar numa amizade sanguessuga. Eu não vou me enfiar num emprego em que corrompe os meus princípios e valores. Tudo começa em nós. E se hoje a sua vida não está do jeito que você gostaria, analise-se o homem a si mesmo. A minha função aqui é te levar a pensar em si mesmo, porque eu não vou mudar a sua vida. Eu não posso te ajudar em absolutamente nada, porque a sua vida é responsabilidade absolutamente sua. Eu não tenho nada a ver com seus problemas, não tenho responsabilidade sobre eles, e diante de Jesus Cristo não sou eu que vou responder pelos seus pecados, graças a Deus. E isso é com todo mundo à sua volta. Não é o seu marido ou a sua esposa que vão responder pelos seus pecados, é você. E o pecado de omissão também é um pecado. O pecado da submissão, não por amor a Cristo, mas por medo de perder o outro, é pecado. Eu não posso me relacionar com as pessoas manipulando elas para que continuem e permaneçam comigo. Eu não posso querer conduzir a vida do outro para o meu maior agrado, para a minha melhor satisfação. Porque nem o compromisso de Jesus Cristo é satisfazer todas as minhas vontades. Que dirá do meu cônjuge? Que dirá da minha família? Que dirá dos meus amigos? Se Jesus não está comprometido em satisfazer os meus desejos, por que eu acho que eu tenho direito de cobrar isso de quem vive perto de mim? E quando eu vivo dessa forma, o que eu estou comunicando para as pessoas? Que tipo de gente eu estou comunicando para as pessoas? Boa tarde, Vera. Eu estou dizendo para as pessoas que eu sou uma pessoa que não vale a pena se relacionar de forma boa, perfeita e agradável.
Eu tô dizendo para as pessoas que qualquer migalha para mim é suficiente. Porque quem se contenta com agradinho aqui, agradinho ali, e só isso, vive na superfície. Nunca vai parar de boiar. E quem boia não vê as belezas da profundeza do mar. Quem boia não vê os corais, quem boia não vê as criaturas marinhas, quem boia não vê nada. E se boiar de barriga para baixo, ainda morre afogado. Biela, oi querida. Então o que eu quero que você pense hoje, Rafa, o que eu quero que você pense hoje é quem eu estou comunicando que sou, para que o outro se sinta no direito e na liberdade de me tratar como trata. E se você chegar à conclusão de que não, realmente, olha, eu sei quem eu sou, eu conheço os meus pecados, eu conheço as minhas falhas, eu tô tratando o meu caráter, Jesus Cristo tá comigo todos os dias, eu leio minha Bíblia, eu faço as minhas orações, eu permito que o Senhor me trate, eu permito que o Senhor fale ao meu ouvido. Mesmo assim, fulano tá me tratando mal. Então, querido, deixe fulano seguir a vida dele. Deixe fulano. O que provavelmente não se aplica ao seu marido, né? Porque se você tá mudando, veja, e a Bíblia, ela tem um... Olha que coisa linda, eu tô escrevendo sobre isso na minha dissertação. A Bíblia, ela tem uma complementariedade maravilhosa, né? Todos os textos falam com todos os textos. E aí, eu tô estudando as mulheres ao longo da escritura, né? E tentando montar lá um arquétipo feminino, um ethos feminino, uma imagem feminina advinda de Deus. E aí, eu tava estudando anteontem, um provérbio que fala: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Provérbios 12, verso 4. E aí você vai ver que a palavra original de virtuosa no hebraico é um vocábulo usado 4 vezes no Antigo Testamento. Então vai aparecer nesse texto de Provérbios 12, 4, vai aparecer em Provérbios 14, 2, em Provérbios 31, 10, em Provérbios 31, 19 e Ruth 3, 11. Então, 1, 2, 3, 4, são 5 textos. Então não é só 4 vezes. Usado mais... Estou escrevendo minha dissertação aqui com vocês. Mais 4 vezes. Então, ela é uma longa descrição. A palavra virtuosa significa não só uma virtude moral, mas significa toda uma virtude completa de uma mulher que ela é servil para toda a sua comunidade. Mas em primeiro lugar para o seu Deus, porque a mulher virtuosa é aquela que teme o Senhor. Ela é aquela que teme Deus. Ela é aquela que em primeiro lugar está com Deus e anda com Ele, certo? E aí, quando a gente pensa que a mulher que não é virtuosa, ela é o câncer nos ossos, a versão NVI vai chamar de câncer, ela é o câncer dos ossos do marido. O que que significa os ossos do homem? É o pilar do corpo. Sem osso não tem corpo. Se você quebra um osso, você não consegue andar. Então, os ossos são a estrutura vital do corpo masculino. Então, se ao mesmo tempo a mulher virtuosa é a coroa do homem, ou seja, pensa num rei, num príncipe. Quando lá em Petrópolis, que é da minha cidade natal, tem um museu, o Museu Imperial de Petrópolis. Petrópolis é uma cidade absolutamente histórica, né? Ela vem da monarquia e ainda tem Príncipe Orleans e Bragança, ainda tem casa lá, ainda toma uma enorme porcentagem do IPTU da cidade. E eles, enfim, Petrópolis é deles. E tem lá o Museu Imperial. E o salão mais visto, o mais protegido, o que está no mais alto lugar do museu, é o salão que guarda a coroa. Por quê?
Porque quanto maior a coroa, mais pesada, mais cheia de rubis e diamantes e joias, mais importante o rei. Então, quando diz que a mulher é a coroa do homem, tá dizendo que ela é o que resplandece nele. Ela é a honra do seu homem. Ela é aquilo que faz com que esse homem seja respeitado na frente dos juízes, na porta da cidade, a Bíblia vai dizer. Ao mesmo tempo em que ela é, quando não virtuosa, o câncer nos ossos, a podridão nos ossos. E uma pessoa que tem um podridão nos ossos, ela não para em pé. Ela não anda, ela vive de dores, ela está caminhando para a morte. Certo ou não? Certo. Só que, tendo em mente aqui o primeiro texto bíblico, vou consultar a minha dissertação aqui, tá? Tendo em mente o primeiro texto bíblico que fala da criação da mulher, como já vimos nas escrituras, já falamos muito deles aqui, em que da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, a gente está vendo Deus formando a mulher desse osso que ele vai dizer que a mulher apodrece quando ela não é virtuosa. Ou seja, presta atenção nisso aqui, gente, isso aqui é mistério. Vou dar uma de pentecostal. Se a mulher não virtuosa, se a antítese da mulher virtuosa é aquela que apodrece o osso do homem, e se essa mulher foi criada a partir desse osso, ou seja, é feitura da mesma carne, e quando se juntam em matrimônio, são o mesmo corpo e são a mesma carne, quando essa mulher é virtuosa, ela edifica todas as coisas. Mas quando ela é tola, ela com as suas próprias mãos destrói tudo. Porque ao mesmo tempo que ela está destruindo seu marido, ela está destruindo a si mesma. Porque são mesmo corpo, mesma carne, mesmo ossos. A poesia de Adão, que eu trago aqui na dissertação também. Quando Adão vai fazer a primeira poesia da humanidade, ele escreve: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Preste atenção nisso. Como a Bíblia, ela monta uma colcha de retalhos e faz uma belíssima apresentação para nós. Ela diz, mulher, olha só, você quando é virtuosa, você é a coroa do seu marido. Quando você tem caráter moral, quando o seu comportamento exibe a imagem da igreja de Jesus Cristo, porque, eu não sei se vocês sabem, já falei aqui 1 milhão de vezes, o homem é o representante de Cristo no matrimônio, e a mulher é representante da igreja no matrimônio, e o Espírito Santo faz essa conexão acontecer. É um relacionamento trinitário, que só funciona trinitariamente, que manifestam também uma relação trinitária, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tem toda uma representatividade. Então a mulher tem que se comportar como a igreja de Cristo. Jesus fala o tempo todo que nós somos sua noiva. Então quando a igreja de Cristo é representada pela mulher no casamento, ele está dizendo, comporta-se como tal. Porque quando você não faz isso, você não destrói só a sua imagem, você destrói todo o corpo. Não só do homem através da podridão dos seus ossos, mas por ser também feitura do mesmo corpo, feitura da mesma carne, feitura dos mesmos ossos, você está destruindo-se a si mesma. Perceba que beleza estética, que beleza espiritual, que glória majestosa essa revelação para nós. A irmã mandou uma pergunta aqui que eu... Amar. Vivi, desculpa pela pergunta fora do tema. Você tem um plano de leitura de estudos da Bíblia? Por favor, preciso muito me organizar. Omar, por hora, não. Mas eu tô planejando sim. Estou com planos de uma escola bíblica. Mas calma, por hora eu não tenho, tá? Preciso terminar meu mestrado para conseguir caminhar com vocês nisso daí. Quero sim fazer uma escola de discípulos. Mas segura aí. Segura. Entenderam?
Isso não deixa de fazer com que Cristo seja o cabeça e a igreja o corpo. Uma coisa não anula a outra. Uma informação não anula a outra. A Bíblia vai dizer também que a mulher precisa se submeter à autoridade do marido, assim como a igreja se submete à autoridade de Cristo. É a mesma simbologia, é a mesma verdade espiritual. Então a Bíblia garante para nós, né, que a mulher virtuosa, ela vai conseguir manter a igreja, o corpo, a casa, a família, a sociedade em paz, em tranquilidade, ao mesmo tempo em que ela se submete em amor, em auxílio, em compaixão, em serviço a Cristo e ao seu esposo, ou ao seu pastor, ou aos homens piedosos que ela conhece. Eu amo me submeter a homens piedosos. Eu me sinto amada, eu me sinto protegida. O meu pastor da minha igreja local, quando prega, ontem todo domingo, quando eu escuto ele pregar, eu choro demais, porque é como se um pai tivesse ali me aconselhando através da palavra de Deus. É como se o próprio Cristo viesse na representação masculina daquele homem e me exortasse pessoalmente ali, olhasse para mim e me enxergasse como sou, miserável mulher, depravada, caída, e me exortasse em amor e me levantasse a moral para que eu não desista da minha fé. Então perceba como isso é importante para nós. E volto lá no começo da nossa conversa. O comportamento da gente precisa manifestar quem nós somos. Ana, que bom que você gosta das lives, meu bem. Que bom. Eu congrego na primeira igreja batista de Londrina. O pastor Ramos estava falando comigo aqui. Seja bem-vindo, pastor. Espero que eu tenha sido clara na minha exposição. Se não fui, por gentileza, pode se manifestar, tá bom? Eu respeito a autoridade masculina, tá? Então, bora, povo! Vocês perceberam, então, a questão do comportamento? Fala sério que a minha dissertaçãozinha tá ficando bem bonita. Depois desse texto de Provérbios 12, eu vou para Provérbios 11, 22, que fala como joia de ouro no focinho de porca. Assim é a mulher formosa que não tem descrição. E aí eu vou fazer uma associação desse texto aos textos de Pedro e Paulo. E eu espero que um dia eu possa publicar isso aqui para vocês lerem. Enfim, Pri Taboni, seja bem-vinda. Meus amores, então a mensagem que eu queria passar para vocês hoje, tirando como base as personagens desse livro aqui, porque a gente precisa ler literatura brasileira, mas a gente tem que ler com os olhos de Deus, porque a gente não deixa de ser cristão por ler literaturas que não são cristãs. A gente precisa filtrar e saber reter o que é bom e rejeitar aquilo que não é. E Machado de Assis é muito bom. E ele traz personagens maravilhosas. Percebam também que a imagem que ele traz de Sofia é a mesma imagem de mulher manipuladora que ele trouxe para nós na leitura anterior, em Capitu. Olha como a gente passa essa imagem de mulher manipuladora. Será que isso é de tudo mentira? Será que toda a literatura clássica que nos passa por manipuladoras está totalmente exagerada? A gente precisa ter um olhar crítico. Porque uma mulher verdadeiramente redimida, vou te falar por mim, eu sou nascida de novo, tá, meu bem? Eu sou salva, eu já estou nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Você também tá, minha irmã? Você tá lá? Você pode afirmar isso pra mim? Porque eu posso afirmar isso pra você. Eu, como uma mulher redimida, quando leio literaturas que tratam a mulher dessa forma, eu não me sinto ofendida, magoadinha, nem chateadinha, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem define a minha identidade. Eu sei quem domina os meus comportamentos. Erro, falho, mas quando falho, quando erro, reconheço e sou capaz de pedir perdão.
Então, quando eu olho para essas literaturas que tratam a mulher sob essa ótica, nesse ponto de vista, eu não me ofendo, mas eu questiono por que elas sempre retratam a mulher sob essa mesmíssima perspectiva. Por que nós sempre somos manipuladoras, as sonsas, aquelas que dão margem e brecha para serem cantadas por homens, sendo nós casadas? Ou aquelas que olham para os outros com olhares manipulativos e sedutores? Por que nós estamos sempre sendo retratadas assim? Nós precisamos mudar isso, né? Nem que seja no nosso próprio círculo de amizade. As pessoas que nos conhecem precisam ler essas literaturas e falar: nossa, mas eu conheço uma mulher que não é assim. Eu conheço. E lembrar da mulher piedosa da sua igreja. Sabe? Cada uma do seu jeitinho particular. Quando eu falo de comportamento, de estarmos nos comportando de forma errônea diante das pessoas, eu não quero que nós viremos robozinhos, todas iguais, fazendo as mesmas coisas, agindo da mesma forma, de maneira nenhuma. Deus o sabe. Mas diante de Deus, na presença de Cristo Jesus, nós precisamos analisar quem nós estamos comunicando que somos. Isso é muito importante. Se alguém chegar perto de nós, nos tratando de uma maneira que a gente não acha correta, a primeira coisa não é questionar o caráter do outro, mas questionar por que o outro se sentiu tão à vontade para chegar perto de nós com esses modos. Digo a vocês, pergunto a vocês, o meu comportamento para vocês faz com que vocês se sintam na liberdade de ter libertinagens para comigo? O meu comportamento faz com que vocês se achem no direito de cobrar de mim coisas que eu não lhes devo? Meu mesmo, Viviane. Você que pouco me conhece, o pouco que conhece, é capaz de dizer que pode tomar certas liberdades comigo? É isso que a minha rede social passa para você? Se você olhar o meu feed até o final, que tipo de mulher eu estou comunicando para você que eu sou? E aí eu pergunto isso para você. Se eu for olhar você na internet, porque é o maior canal de comunicação hoje é o Instagram. Se eu for olhar o seu Instagram, quem eu vou pensar que você é? Quem o seu coração tá exalando externamente que você é? Pergunte-se isso. Precisava muito ter essa conversa com você hoje. Precisava muito ter essa conversa com você hoje. Olhe para você. Se o seu marido não te ajuda em casa, pergunte-se por quê? Por que o seu comportamento não gera nele? Porque é do homem o prover. Deus colocou um chip no homem de necessidade de provisão, de energia para a guerra. O meu marido, por muitos anos, não levantou um dedo para me ajudar em casa. Por quê? Eu sei a resposta. E você? Você sabe a resposta? Por que seu marido talvez não te ajude em casa hoje? Olhe para si. Esqueça dele. Esqueça dele. Olhe para si. Pense em tudo que a gente conversou hoje aqui. A imagem de manipuladora, de eu tudo posso, eu tudo faço. Se não for do meu jeito, então eu não quero. Se não for agora, não vai ser no seu tempo. Falta de respeito da sua parte para com o outro. Comunicação de desrespeito da sua parte para com o outro. Pergunte-se hoje por que as pessoas não respondem a você da forma como você gostaria. Quem você está comunicando que é para o outro? Amém, igreja? Vamos melhorar os nossos relacionamentos, a começar de nós. Amém?
Posso contar com você para cuidar de si mesma? Será que você está pronta para cuidar de si mesma? Espero que esteja. Se você não puder, caminha comigo, que a gente vai construir isso juntas. Eu também estou aprendendo a cuidar de mim. Então, às segundas-feiras, a gente se encontra aqui para esse bate-papo, em que eu uso a literatura brasileira para te ensinar a cosmovisão cristã, para te ensinar a teologia saudável, pensando mundo, esse mundo que Deus amou de tal maneira que enviou Jesus para salvar. A gente precisa ter essa cosmovisão ampliada. Então, aqui, às segundas-feiras, a gente faz isso. Às terças à noite, a gente se encontra no Google Meet para estudar teologia de verdade. Ler literatura cristã, a gente está lendo Deuses Falsos esse mês. Um livro por mês a gente lê lá, fazendo teologia de qualidade. Lá você fica sabendo em primeira mão todos os meus projetos. E eu quero te convidar a entrar no meu canal do Telegram, porque vem grandes projetos por aí. O Senhor tem colocado no meu coração o sim que eu sonho há mais de um ano, pelos projetos que eu estou sonhando há mais de um ano. E ele me deu o sim na semana passada. E agora eu vou começar a colocar a casa em ordem. Vou começar a finalizar coisas que estão em andamento. Para a gente poder caminhar ainda mais pertinho em 2 projetos ainda maiores. Que vão levar a palavra de Deus para toda a galáxia, né? Vamos sonhar alto, vamos sonhar alto. Então é isso. Entra lá, o link tá na minha bio. Então eu tenho um canal de oração, que no mês que vem a gente vai fazer, dia 1º de abril a gente começa 32 dias de devocional e oração todo dia às 11 horas da manhã. A gente vai usar esse livro aqui, olha, do Gilvan. Ele tem mensagens de esperança aqui, devocionais divertidíssimos, seríssimos, assuntos polêmicos, assuntos deliciosos. E são 32 devocionais que a gente vai ler junto e orar em cima do devocional por 32 dias. É só entrar no canal. Você não vai pagar nada por isso. Eu tô me dispondo a servir você com tudo aquilo que o Senhor tem me dado. Então vai lá, me honra com a tua presença, me honra com a tua participação. Não deixe de ir, não. Pastor Gilvan permitiu que eu lesse o devocional dele inteiro, integralmente, os 32 dias, pra gente ler e orar junto. Vai lá. E tem lá também o canal de leituras coletivas. São 2 canais diferentes. Você pode entrar nos 2 e lá a gente fica conversando um pouquinho mais intimamente, tá bom? Então, até semana que vem com a nossa meta de leitura no 3º encontro de Quincas Borba, Machado de Assis. Vamos ver que pensamentos mais essa leitura nos suscita, não é mesmo? Hoje foi bom, não foi? Gostaram do encontro de hoje? Falamos sobre comportamento feminino, falamos sobre... que mais? Idoneidade, falamos sobre comunicação, falamos sobre muitas coisas boas. Eu espero que você tenha gostado. Eu gostei muito de estar aqui com você. Fica com Deus e até semana que vem. Tchau!